Quando eu tinha apenas 9 anos, meu avô segurava minha mão pequena com carinho na frente de todos e me levava para o sótão da casa grande, onde transformava esse mesmo carinho em abusos terríveis. E o pior é que ninguém acreditaria se eu contasse que aquelas mãos calejadas, que abençoavam a colheita, também destruíam a infância das próprias netas. Não, você não ouviu errado. Eu disse netas, no plural. O velho era o próprio diabo na terra. Abusou de mim e das minhas primas. Com o tempo, fui descobrindo que o buraco era bem mais embaixo. Lembro como se fosse hoje do cheiro daquela escada de madeira que rangia debaixo dos nossos pés enquanto subíamos. Ele sempre falava a mesma coisa. Vamos lá receber a bênção especial, minha netinha. E lá em cima, naquele quarto com janelas de vidro colorido, ele trancava a porta e guardava a chave no bolso. Era quando o rosto dele mudava, os olhos ficavam diferentes, e aquela mão que antes parecia protetora virava um instrumento de tortura. Ele tirava o terço do bolso, aquele mesmo que usava para rezar na missa de domingo, e dizia que era a hora da purificação. Ninguém nunca acreditou em mim quando tentei contar, mas 40 anos depois, fiz ele confessar tudo, gota por gota, enquanto eu controlava cada remédio que entrava no corpo dele, já velho e doente. Meu bem, antes de eu começar a te contar minha história, deixa eu te pedir uma coisinha bem do fundo do coração. Me segue aqui e quero saber de onde vocês estão assistindo esse relato. Comente aqui. Essa história que você vai ouvir não tá nos livros, nem nos jornais. Tá guardada aqui, no peito dessa velha que já viveu de tudo um pouco. Tem dor, tem luta, tem amor, tem reviravolta, e tem verdade. Se você gosta de ouvir aquelas histórias que a gente leva pra vida, que ensinam, que emocionam, então me acompanha. Segue essa página, senta aqui do meu ladinho e deixa eu te contar tudinho. Do jeitinho que só uma avó sabe contar. Vai por mim. Você não vai se arrepender. Meu nome é Adelina Souza Lima, mas o povo aqui de Vitória da Conquista me conhece como Dona Lina. Estou com 83 anos nas costas. Os cabelos brancos já não prendo mais, deixo eles soltos e volumosos, como nunca pude fazer na juventude. Minhas mãos têm manchas da idade, mas continuam firmes o suficiente para cultivar minhas ervas e preparar os chás que o povo da região vem buscar. Fui médica anestesista por mais de 30 anos no Hospital Geral, mas depois que me aposentei, voltei para os conhecimentos que a velha tia Rita, nossa antiga cozinheira, me ensinou quando eu era menina na fazenda. Moro sozinha nesta casa simples, mas gosto dela. Tem vista para os morros, o quintal é cheio de plantas medicinais, e não tem ninguém para me julgar pelos pecados que cometi ou pelas dores que carreguei. Na parede da sala, meu diploma de medicina divide espaço com livros de plantas, um pilão antigo de madeira e frascos de vidro com minhas misturas. Quem me vê hoje essa velhinha respeitada que todos consultam quando os remédios da farmácia não resolvem não imagina o que fiz para me vingar do meu avô. Nem por quê. Olha, às vezes me pergunto se existe alguém por aí que passou pelo mesmo horror que vivi na antiga fazenda Santa Vitória. Talvez tenha gente de Vitória da Conquista me ouvindo, que conheceu meu avô, o respeitado seu Laurindo Souza. Fico curiosa para saber de onde você está me ouvindo e qual é o seu nome, amiguinha. Me conta aqui nos comentários, viu? Quem sabe nossa história não se cruzou em algum momento sem a gente perceber. Esse mundo dá tanta volta que a gente nunca sabe quando está sentado do lado de alguém que conheceu os mesmos monstros só que vestidos com roupas diferentes. As mesmas mãos que aprendi a usar para aliviar a dor dos outros aplicando anestesia em tantos pacientes ao longo da minha carreira foram as que usei para causar dor controlada, calculada, constante naquele que destruiu minha infância. Demorei muito para contar essa história. A vergonha é um bicho que vai comendo a gente por dentro. Mas, aos 83 anos, o que tanto me resta temer? A morte? Ela e eu já somos velhas conhecidas. Nos encontramos tantas vezes na sala de cirurgia, que agora, quando ela vier me buscar, vou recebê-la como quem recebe uma amiga. A Bahia dos anos 50 era outro mundo. A fazenda Santa Vitória ficava a 3 horas da cidade mais próxima, um mundão de terra que produzia algodão e criava gado. Meu avô, Laurindo Souza, era o dono de tudo aquilo. As terras, os animais, e de certo modo, as pessoas também. O povo chamava ele de Coronel Laurindo, embora ele nunca tenha sido coronel de verdade. Naquele tempo, homem com terra e poder virava coronel, mesmo sem patente. Ele tinha 5 filhos, 17 netos e era viúvo fazia 15 anos. Todo mundo respeitava ou melhor, temia aquele homem de quase 2 metros de altura, mãos grandes e calejadas,
e olhos castanhos que pareciam ver através da gente. A fazenda era onde minha família passava as férias. A gente era os parentes pobres. Meu pai, seu Benedito, era o filho caçula do velho e trabalhava como professor primário. Nossa casa na cidade não tinha nem um décimo do luxo da casa grande. Eu era a caçula de 5 irmãos, a única menina. Nasci em 1942, quando o mundo estava em guerra, mas a nossa guerra particular acontecia silenciosamente, escondida naquela fazenda que, por fora, parecia um paraíso. O pomar, o riacho de água clara, os cavalos pastando. Meu avô não era monstro o tempo todo e isso, talvez, seja o mais difícil de entender. De dia, na frente de todos, ele era o patriarca generoso, patrocinador da igreja local, que fazia festa para o povo da região no dia de São João, que pagava médico para atender os empregados doentes. Era o velho que sempre tinha melado de cana nos bolsos para dar pros netos, que contava histórias da Guerra do Paraguai, que ouviu do pai dele. Como podia aquele mesmo homem se transformar quando fechava a porta do sótão e vinha para cima de mim? Lembro da primeira vez como se fosse hoje. Tinha acabado de fazer 9 anos. Era verão de 1951. A casa grande fervia de parentes que tinham vindo passar as férias. Minha mãe, Dona Nair, já estava doente a tuberculose roubando a cor do rosto dela. Meu pai passava o dia ajudando nos negócios da fazenda, tentando agradar o velho para conseguir algum dinheiro extra. Professor nunca ganhava o suficiente para sustentar uma família grande. Foi numa tarde quente, depois do almoço. As mulheres estavam na cozinha, e os homens tinham ido ver um bezerro recém-nascido. Vem cá, Lina. Deixa eu te mostrar uma coisa. Seu Laurindo me chamou com aquele sorriso que mostrava os dentes amarelados de tanto mascar fumo. Tenho um presente especial para minha netinha que fez aniversário. Ele pegou minha mão, e eu fui toda orgulhosa. Ser escolhida pelo avô era motivo de inveja entre os primos. E não vou negar que, num primeiro momento, fiquei toda. Subimos a escada rangente até o sótão, que eu só conhecia de ouvir falar. Era proibido para crianças subirem lá sozinhas. A porta pesada se abriu, e entrei naquele cômodo grande, cheio de baús antigos, com aquelas janelas de vidro colorido que desenhavam manchas vermelhas e azuis no chão de madeira encerada. Quando a porta fechou e a chave girou na fechadura, algo mudou. O sorriso do vovô ficou diferente, os olhos mais estreitos, a voz mais baixa como quem tá aprontando algo errado. Sabe, Lina, você tá ficando uma mocinha linda. Precisa aprender certas coisas gostosas que só o vovô pode ensinar. Foi então que tirou do bolso o terço de contas pretas que sempre carregava. Primeiro, vamos purificar esse corpinho que tá ficando uma delícia. Ele começou a passar as mãos grandes dele pelo meu corpo, indo onde não devia. E mesmo eu pedindo, ele não parava. O que aconteceu depois rasgou minha alma em pedaços que nunca mais conseguiram se juntar direito. Minhas lágrimas, meus pedidos para parar, nada importava. Quando terminou, ele me fez jurar pelo nome de Deus que nunca contaria a ninguém. É nosso segredo sagrado da família. Se contar, sua mãe vai se encher de desgosto de você e morrer. E a culpa vai ser sua. Desci aquelas escadas com as pernas bambas, uma dor estranha pelo corpo e uma confusão na cabeça que não conseguia organizar. Como aquilo podia ser certo se doía tanto? Como podia ser bênção se me fazia sentir tão suja? Tentei contar para minha tia Cecília, no dia seguinte. Achava que ela gostava mais de mim, que era diferente. Criei coragem, fui até ela e disse: Tia, o vô Laurindo me levou no sótão ontem. Não consegui nem terminar a frase. Ela me olhou com raiva, os olhos estreitos. Que história é essa, menina? Tá inventando coisa? Tentei explicar, mas as palavras não saíam direito. Não sabia como dizer. Quando finalmente consegui balbuciar algo sobre a bênção especial, levei um tapa na cara. O único que recebi dela na vida. Menina mentirosa. Inventando histórias do demônio sobre o próprio avô. Devia ter vergonha. Se seu pai soubesse disso. Saí correndo, o rosto ardendo. Mas não era só pela dor física. Era pela humilhação, pela injustiça. Se nem a minha própria tia acreditava em mim, quem acreditaria? No domingo, na missa, tomei uma decisão desesperada. Quando chegou minha vez de confessar, contei ao padre com as palavras embaralhadas de uma criança o que tinha acontecido no sótão. Ele ouviu em silêncio, depois me deu um sermão que ecoa na minha cabeça até hoje. O quarto mandamento diz:
Honrarás pai e mãe. Isso inclui todos os mais velhos da família, especialmente seu avô. O que você está dizendo é pecado grave de calúnia, Adelina. Peça perdão a Deus e nunca mais repita essas mentiras. Saí do confessionário me sentindo ainda mais suja, mais culpada, mais sozinha. Foi a minha prima Marilena quem finalmente me deu algum conforto. Se é que se pode chamar de conforto aquilo. Ela tinha 12 anos na época, era a neta mais velha. Encontrei ela chorando, escondida atrás do galpão, depois que o avô a tinha chamado pro sótão. Sentei ao lado dela, sem dizer nada. Depois de um tempo, ela enxugou as lágrimas e me olhou. Os olhos dela pareciam muito mais velhos do que o corpo. Você também, né? Eu soube exatamente do que ela estava falando. Apenas balancei a cabeça. Ele faz isso com todas nós, continuou, com a voz tão baixa que quase não saía. Começou comigo quando eu tinha 8. Agora tem você. Depois vai ser a Márcia, a Rosana, todas as netas, quando chegam na idade certa, como ele diz. Mas por que ninguém faz nada? Perguntei, num misto de revolta infantil e desespero. Ela riu. Uma risada amarga, sem humor. E quem vai acreditar na gente, Adelina? Já tentei falar. Ninguém acredita em criança contra o Coronel Laurindo. Ele é poderoso demais. Todo mundo depende dele. Mesmo que acreditassem, o que iriam fazer? Levar a gente para onde? Foi ali que compreendi a dimensão do pesadelo em que eu estava. Não era só comigo. Não era algo que ia acontecer uma vez e pronto. Era um sistema, um ciclo podre, que se repetia geração após geração. E no Natal daquele mesmo ano, quando voltamos à fazenda para a festa em família, vi o olhar do meu avô seguindo minha priminha Márcia, que tinha apenas 7 anos. E senti um frio na barriga que não era mais de medo. Era de ódio. Um ódio que foi crescendo dentro de mim como uma semente venenosa. E que, com o tempo, viraria a força que moveria toda a minha vida. Nos 5 anos que se seguiram, minha vida se dividiu em 2 mundos. O da escola na cidade, onde eu era apenas mais uma menina quieta e estudiosa, e o inferno da fazenda Santa Vitória, nas férias e feriados. O padrão era sempre o mesmo. Chegávamos à tarde, tudo parecia normal no primeiro dia. Mas não demorava para meu avô aparecer com aquela desculpa da bênção especial, ou de alguma conversa importante. Ele foi ficando mais ousado com o tempo, mais exigente. Já não era só nas férias. Qualquer fim de semana que íamos à fazenda virava um pesadelo para mim. Uma das coisas mais cruéis era a chantagem emocional que ele fazia. Quando minha mãe piorou da tuberculose, ele começou a dizer: "Sua mãe não vai melhorar se você não for obediente, Adelina." E como uma criança desesperada para ver a mãe curada, eu acreditava. Cada vez que ela tossia sangue, me sentia culpada. Achava que era porque eu não tinha sido boa o suficiente com o meu avô. É difícil explicar o que esse tipo de manipulação faz com a cabeça de uma menina de 10, 11 anos. A gente cresce achando que tem poder sobre coisas que não tem, carregando culpas que não são nossas. Outro veneno era a competição silenciosa que ele estimulava entre as primas. Presentes, agrados, privilégios, tudo para as netinhas boas. Quem resistia ou chorava demais, era deixada de lado, tratada com frieza. Às vezes até castigada com desculpas absurdas. Isso fazia com que algumas primas chegassem a disputar a atenção dele. Não porque queriam o que ele fazia, mas porque o preço de resistir parecia ainda mais alto. Lembro da Rosana, 2 anos mais velha que eu, sussurrando uma vez: "É melhor ser a preferida. Pelo menos ele é mais gentil. E dá presentes." Que escolha terrível para uma criança ter que fazer. Foi mexendo num baú velho no sótão, enquanto esperava ele voltar com um copo d'água, que encontrei algo que mudou tudo. Um diário de capa de couro, meio mofado, com uma letra delicada e feminina. Era da minha avó, a esposa falecida do meu avô, que eu nunca conheci. Abri por curiosidade. E quase deixei o caderno cair quando li um trecho marcado com tinta vermelha. Ele voltou a entrar no quarto da C durante a noite. Quando confrontei, disse que era pai e sabia o que era melhor para a filha. Deus me perdoe, mas não sei mais o que fazer. Se eu falar, ninguém vai acreditar em mim contra ele. Se era Celina, mãe da minha prima Marilena. O horror não tinha começado com a gente. Vinha de antes. Talvez de muito antes. Tentei de tudo para evitar as visitas à fazenda. Fingia febre, dor de barriga,
Até catapora inventei uma vez pintando bolinhas vermelhas pelo corpo com tinta. Mas meu pai, cada vez mais dependente do dinheiro do velho Laurindo desde que mamãe adoeceu, insistia. É falta de respeito não visitar o avô. É o pai do seu pai, Adelina. Nosso sustento vem da bondade dele. Não seja ingrata. E lá íamos nós, de volta para aquele lugar que eu já não via mais como paraíso, e sim como prisão. Uma vez, aos 12 anos, tentei fugir. Juntei algumas roupas numa trouxa, peguei o pouco dinheiro que tinha guardado de aniversários e presentes de Natal, e saí pela estrada de terra que levava à cidade mais próxima. Não cheguei nem na metade do caminho. Os capatazes da fazenda me encontraram. Me trouxeram de volta como se eu fosse um animal fujão. Olha só o que a gente achou tentando escapulir, coronel, disse o Zé Pretinho, segurando meu braço com força. Fiquei 3 dias trancada num quartinho nos fundos da casa, com direito a apenas uma refeição por dia como castigo. Meu avô espalhou para a família que eu tinha tido um comportamento terrível e que estava sendo disciplinada. Ninguém questionou. Em desespero, escrevi uma carta anônima para o delegado da cidade. Passei a noite inteira escrevendo, escolhendo cada palavra com cuidado, descrevendo o que acontecia naquele sótão amaldiçoado. Dei a carta para um menino que vendia doces na porta da escola. Entreguei alguns trocados e pedi que ele deixasse diretamente na delegacia. Uma semana depois, durante o almoço na fazenda, o próprio delegado apareceu. Meu coração quase saiu pela boca. Pensei, finalmente alguém vai fazer alguma coisa. Mas logo vi os dois rindo na varanda, o delegado dando tapinhas nas costas do meu avô. Antes de ir embora, entregou um papel. Minha carta. Tem alguém espalhando mentiras sobre você, compadre. Achei que devia saber. Naquela noite, o castigo foi o pior de todos. Acha mesmo que alguém vai acreditar em você contra mim? Ele sussurrou enquanto me machucava. Tentei minha última esperança, Dona Julieta, minha professora na cidade. Ela sempre foi gentil comigo, elogiava meus trabalhos, dizia que eu era muito inteligente para ficar presa naquela cidadezinha. Depois da aula, com o coração na mão, contei tudo. Diferente dos outros, ela não me chamou de mentirosa. Não me deu tapa. Seus olhos encheram de lágrimas. Ela segurou minhas mãos com força. Por um momento, achei que tinha encontrado salvação. Mas aí ela disse: Adelina, algumas coisas são melhor deixadas em silêncio. Seu avô sustenta metade das famílias desta região. Pense no seu pai, nos seus irmãos. Pense no futuro deles. Não destrua a reputação da sua família com essas histórias. E assim, minha última porta se fechou. O momento mais sombrio veio quando eu tinha 14 anos. Era Natal. A família toda reunida na fazenda. Vi meu avô chamar a Márcia, minha priminha de apenas 7 anos, para ganhar um presente especial lá em cima. Reconheci o mesmo sorriso. As mesmas palavras que ele usou comigo anos antes. Tentei impedir. Eu vou. A Márcia tá com dor de barriga, não tá bem para subir escada. Ele me olhou com aqueles olhos frios e apertou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas. Você já teve sua vez, Adelina. Agora é a vez da Márcia receber a bênção especial. E levou ela pela mão, subindo aquela escada maldita, enquanto eu ficava embaixo impotente, chorando de raiva e desespero. Foi naquela noite que roubei veneno de rato do galpão. Guardei debaixo do colchão, esperando o momento certo. Na manhã seguinte, quando todos saíram para a missa, eu disse que estava passando mal. Misturei o veneno num copo de água, e bebi tudo de uma vez. Não queria mais viver naquele mundo onde meninas como eu e Márcia estávamos à mercê de monstros como o meu avô. Onde ninguém nos protegia. Onde ninguém acreditava em nós. Preferia morrer do que continuar naquele ciclo. Foi tia Rita, a cozinheira da fazenda, quem me encontrou convulsionando no chão do quarto. Em vez de chamar a família, ela agiu. Me fez vomitar, me deu uma mistura de ervas que tirou o veneno do meu corpo. Ficou comigo até a cor voltar pro meu rosto. Menina tola, ela disse, com os olhos marejados. Acha que morrendo vai resolver alguma coisa? Vai deixar as outras para trás? A Márcia? A Rosana? Quando consegui falar, perguntei por que ela tinha me salvado. Ela então disse as palavras que mudariam minha vida. Eu sei o que aquele homem faz. Minha mãe trabalhou aqui antes de mim. Não é de hoje que o mal mora nessa casa.
Tia Rita foi a primeira adulta que acreditou em mim. Que não virou as costas. Foi ela quem me deu o primeiro livro sobre plantas. Plantas que curam, e plantas que matam. Conhecimento é poder, Adelina. Um dia você vai poder usar o que aprender. E quando esse dia chegar, vai saber o que fazer. Ela estava certa. O conhecimento virou minha obsessão. Minha fuga. Minha esperança. Estudava escondida na biblioteca do meu avô irônico que os livros dele se tornaram as armas que usei contra ele depois. Quando fiz 17 anos, consegui uma bolsa de estudos em um colégio da capital. Graças a uma professora que viu potencial em mim. Saí da fazenda jurando a mim mesma. Eu voltaria um dia. Não como vítima, mas como carrasca. Enquanto o ônibus se afastava pela estrada de terra, olhei pela janela a casa grande ficando pequena ao longe e fiz uma promessa silenciosa. Vou me tornar médica. Vou voltar quando ele estiver velho e indefeso. E vou fazer com que ele sinta na pele cada momento de dor que causou. Cada lágrima das suas netas será devolvida em sofrimento. Ninguém imaginava que aquela menina quieta, de olhos assustados, levava dentro de si um plano que demoraria décadas para se concretizar. Um plano regado a lágrimas. Alimentado pelo ódio. E executado com a precisão de um bisturi. Porque a medicina me ensinou muitas coisas. Entre elas, que há formas de causar dor que não deixam marcas visíveis. Formas de fazer alguém sofrer lenta e constantemente, sem que ninguém jamais suspeite. Quando subi naquele ônibus, aos 17 anos, eu deixava para trás a menina assustada. E iniciava a jornada da mulher que um dia voltaria para acertar as contas. Medicina não foi fácil. Naquela época, anos 60, mulher numa faculdade já era raridade e ainda mais vinda do interior e sem família rica para bancar os estudos. Trabalhei como nunca. Durante o dia, estudava. À noite, trabalhava como auxiliar de enfermagem no hospital universitário. Dormia 4 horas por noite. Às vezes menos. Mas cada página lida, cada noite mal dormida, cada turno dobrado, era um passo mais perto do meu objetivo. Não era só uma profissão que eu buscava. Era uma arma. Quando me formei em 1966, escolhi a anestesiologia como especialidade. E não foi por acaso. Essa área me dava um conhecimento profundo sobre a dor e como controlá-la tanto para aliviar quanto para causar. Passei a conhecer cada sedativo, cada relaxante muscular, cada substância que podia alterar a consciência de uma pessoa. Sabia as dosagens exatas que separavam o sono da inconsciência, a vida da morte, o alívio da tortura. Durante o dia, usava esse conhecimento para cuidar de pacientes. À noite, estudava como usá-lo para um propósito bem diferente. Fiz residência em São Paulo, depois especialização no Rio. Com 30 anos, já era uma médica respeitada. Carreira promissora, nome nos hospitais e clínicas. Mas eu queria mais. Fui estudar geriatria. Queria entender exatamente como o corpo envelhecido reage aos medicamentos. Como doses pequenas podiam ter efeitos devastadores. Tudo isso mantendo minha imagem impecável. Uma médica competente, querida pelos pacientes, admirada pelos colegas. Enquanto isso, mantinha contato mínimo, porém constante com o meu avô. Mandava cartões de Natal. Ligava no aniversário. Fazia visitas curtas quando voltava à região. Ele que nunca foi de demonstrar afeto até parecia orgulhoso da neta doutora. Mostrava minhas fotos pros amigos. Falava dos hospitais onde eu trabalhava como se tivesse mérito nisso. E eu? Sorria. Agradecia. Dizia que ele tinha sido uma grande influência na minha vida. E guardava o ódio bem fundo. Cuidava dele como quem cuida de uma planta venenosa. Aos 50 anos, com carreira estável e dinheiro guardado, dei o próximo passo. Comprei um terreno vizinho à antiga fazenda Santa Vitória. Construí ali uma casa simples, com ar de interior, quintal florido e varanda com vista para os morros. Aos olhos dos outros, eu era apenas uma mulher madura, voltando às raízes para viver a terceira idade. Por dentro, era a predadora se aproximando da presa. O plano exigiu sacrifícios e alguns eu só fui entender com o tempo. O maior deles foi a decisão de não ter filhos. Não foi fácil. Houve momentos em que senti o chamado da maternidade, aquela vontade de gerar uma nova vida. Mas eu sabia, uma criança exige amor, dedicação, presença. E eu estava consumida por um propósito. Não havia espaço para dividir minha alma com outra missão.
Uma criança merece muito mais do que uma mãe tomada pela obsessão. Casei uma vez, aos 37 anos, com um colega médico. Henrique era um homem bom, gentil, paciente. Me amava mais do que eu merecia. Tentei. Juro que tentei me entregar àquele casamento. Mas a intimidade física sempre foi um problema. Mesmo os toques mais carinhosos traziam lembranças. Flashbacks. Assombrações que eu não conseguia controlar. E havia aquilo que eu nunca pude compartilhar com ele: o plano. O ódio. A missão. Depois de 3 anos, ele me pediu o divórcio. Você nunca está realmente aqui, Adelina. Parece que está sempre esperando por outra coisa. Vivendo para um outro momento. Ele estava certo. Mas eu não podia dizer qual era esse momento. Também me afastei das minhas primas com o passar dos anos. Não por falta de amor, mas por estratégia. Qualquer aproximação emocional demais poderia levantar suspeitas. Criar conexões perigosas para o que eu planejava. Mantinha contato apenas com Marilena, a única que sabia de parte da verdade. Trocávamos cartas com linguagem codificada. Telefonemas curtos, sem detalhes. Mas ela sabia. Você ainda vai fazer aquilo, né? Eu respondia. Só estou esperando o momento certo. Recusei oportunidades que teriam mudado minha carreira. Convite para trabalhar em um hospital renomado em Londres. Cargo de chefia em São Paulo. Proposta para lecionar em uma universidade federal. Aceitava apenas o que me mantinha livre para executar o plano, no tempo certo. Nada me prenderia. Nada me desviaria do caminho. Houve momentos de dúvida, sim. Um deles foi quando parei numa igreja, voltando de uma visita à fazenda, e ouvi o padre que nem me conhecia dizer: o perdão não é para o outro, é para nós mesmos. Carregar ódio é como beber veneno esperando que o outro morra. Saí dali tremendo. Questionei tudo. Seria possível seguir em paz, sem a vingança? Poderia simplesmente deixar o passado para trás? Mas logo vinha a resposta. A lembrança de Márcia. De Rosana. De Marilena. E de todas as meninas que jamais tiveram justiça. Outro choque veio anos depois, numa reunião de família. Ouvi a filha da Marilena, com 14 anos, comentar que o tio-avô filho do meu avô insistia em dar beijinhos especiais nas sobrinhas. O ciclo não tinha morrido. Tinha apenas mudado de forma. Passado de geração em geração. E foi aí que compreendi. Minha vingança nunca foi pessoal. Era uma forma de interromper o ciclo. Quando meu avô Laurindo foi diagnosticado com câncer de próstata aos 81 anos, pensei: talvez a justiça venha pelas mãos da natureza. Mas logo descobri que o câncer tinha sido detectado cedo. Com o tratamento, poderia viver mais 10 ou 15 anos. Tempo demais. E para mim, uma morte limpa demais para alguém que merecia cada segundo de dor. 2 anos depois, em 1990, recebi a notícia que eu esperava desde a adolescência. Seu Laurindo havia sofrido um AVC. Não foi grave o suficiente para matá-lo. Mas deixou ele parcialmente paralisado do lado esquerdo. Pela primeira vez na vida, aquele homem que mandava e desmandava, se tornava vulnerável. Era o momento. Pedi licença do hospital onde trabalhava e voltei para Vitória da Conquista. Instalei-me na casa simples que havia comprado anos antes, vizinha à fazenda Santa Vitória. Disse à família: vim ajudar a cuidar do vovô. Como médica, posso garantir que ele tenha os melhores cuidados. Todos ficaram comovidos. Que neta dedicada! Deixou tudo na capital para cuidar do patriarca. Deus vai te recompensar, Adelina. Se soubessem a verdade. Ou talvez, algumas soubessem. Talvez Marilena soubesse. Talvez Rosana, Márcia, tivessem entendido tudo apenas com um olhar. Minha proposta foi aceita sem qualquer resistência. Afinal, quem melhor do que a neta doutora para assumir os cuidados do avô doente? Fiquei no mesmo quarto em que minha mãe havia passado seus últimos dias. A ironia não me escapava. Comecei discretamente. Supervisionava os medicamentos, as consultas, os exames. Rapidamente, assumi todo o controle da rotina médica dele. Os médicos da região mais jovens, impressionados com meu currículo, aceitavam tudo o que eu dizia, sem questionamentos. E então, começou. Meu plano. Meu plano era meticuloso, calculado, científico. Comecei com pequenas intervenções.
Substituía parte dos medicamentos para hipertensão por placebos, cápsulas idênticas visualmente, mas sem qualquer princípio ativo. Resultado: a pressão dele oscilava. Dores de cabeça constantes. Pequenos AVCs silenciosos. Mal-estares inexplicáveis. Depois, passei a usar diuréticos em doses controladas. Não o suficiente para causar um colapso, mas o bastante para deixá-lo sempre com sede, com a boca seca, fraco, enjoado. Se algum parente comentava: "Acho que o vovô tá desidratado", eu sorria, e por 2 dias ajustava os remédios. Depois, voltava ao plano original. A parte mais sofisticada da minha execução envolvia sedativos combinados com estabilizantes cognitivos. Criava estados confusionais temporários. Ele não sabia onde estava, confundia dia e noite, passado e presente. Misturava memórias com alucinações. Infelizmente são sequelas naturais do AVC, agravadas pela idade avançada, explicava com doçura às cuidadoras. Mantinha um caderno médico impecável, com anotações técnicas e justificativas falsas para cada decisão. Nenhum médico desconfiava de nada. E então, comecei a extrair o que eu realmente queria. As confissões. Comprei um pequeno gravador, igual ao que jornalistas usam. Escondia no bolso do jaleco, ou debaixo da bandeja de medicamentos. É bom para estimular a memória, pós-AVC explicava, quando alguém via eu puxar conversa. Mostrava fotos antigas. Olha essa aqui, vô, a Marilena, a Márcia, a Rosana. Natal de 1952. O senhor lembra desse dia? Às vezes ele sorria. Lembro sim. A Rosana era a mais bonitinha, mas a Adelina era a mais valente. Dava trabalho. Não cooperava como as outras. No início, negava qualquer coisa relacionada ao sótão. Isso é invenção sua, menina. Você tá com a cabeça fraca. Mas eu sabia esperar. Com o tempo, os remédios baixavam as defesas dele. As negações viravam justificativas. Eu só queria ensinar. Era melhor comigo do que com qualquer um na rua. As meninas gostavam da atenção especial. Cada confissão era gravada, catalogada, classificada por data, por nome, por grau de detalhamento. Eu não sabia se algum dia usaria aquilo como prova. Talvez nunca. Mas o importante era que ele admitisse. Para mim. E para si mesmo. O ápice das revelações veio no 3º mês do meu tratamento. Naquela noite, ele estava mais confuso do que o normal. Os olhos semicerrados, a voz baixa, arrastada. E então, algo que me arrepiou até os ossos. Celina, você não pode contar nada. Ele segurou meu braço com força surpreendente para alguém naquele estado. Se seu marido souber o que fazemos, ele mata você, e me mata também. É nosso segredo, desde que você era pequena. Celina. Minha tia. Mãe da minha prima Marilena. Aquela frase era a confirmação do que eu já desconfiava desde que li o diário da minha avó tantos anos antes. O abuso não começou com as netas. Começou com a filha. Com a própria filha. A podridão que destruía minha família vinha de gerações. Estava enraizada, como praga em solo fértil. E naquele momento, enquanto ele achava que falava com Celina, eu tive a certeza. O monstro que me destruiu já havia destruído outras antes de mim. Talvez até a própria mulher. Talvez a avó que nunca conheci. Naquela noite, fui até meu quarto, me tranquei e chorei. Mas não era mais choro de impotência. Era choro de ódio puro, cristalizado. Como ferro derretido escorrendo pelas veias. Durante os anos seguintes, continuei meu plano. Mantinha ele vivo, mas nunca confortável. Era uma tortura lenta, progressiva, invisível. Com dores, delírios, lapsos de memória, arrepios, tremores, suores frios. Tudo calculado ao milímetro. E à noite, quando não havia ninguém, eu ligava o gravador. Deixava ele ouvir, em volume baixo, a própria voz confessando seus crimes. Dia após dia. Noite após noite. Para que os últimos sons que ele ouvisse antes de dormir, e os primeiros ao acordar, fossem a lembrança viva de tudo o que ele fez. Depois de 5 anos de tortura silenciosa, finalmente recebi o diagnóstico que esperava. Câncer avançado. O tumor se espalhara pelos ossos e pelo fígado. Os médicos foram categóricos. 3 meses de vida, no máximo. Chegará a hora. Não havia mais escapatória.
Não havia tratamento, cirurgia, nem transferência possível. Ele estava completamente dependente de mim. Preso àquela cama. Assim como eu estive presa ao sótão. Escolhi uma noite em que estávamos sozinhos na casa. As cuidadoras tinham saído, os parentes haviam ido à cidade resolver pendências para o que já sabiam que era o funeral iminente. Preparei a dosagem certa de remédios para deixá-lo consciente o bastante para entender, mas fraco demais para reagir. Sentei-me ao lado da cama. Olhei nos olhos dele. E disse: Vô, tenho umas gravações que acho que o senhor vai querer ouvir. Peguei um pequeno aparelho de som e apertei o botão. A voz dele encheu o quarto. Você chorava muito no começo, mas depois se acostumou. As meninas gostavam da atenção especial. Era melhor comigo do que com qualquer um na rua. Ele arregalou os olhos. Tentou falar. Engasgou com o ar. Tentei segurar um sorriso. Aumentei o volume. Gravação após gravação. Nome por nome. Marilena. Rosana. Márcia. Eu. Celina. A coletânea completa dos horrores que ele achava que tinha escondido. Quando a última gravação terminou, tirei da bolsa um caderno grosso. Era o meu diário original, não mais codificado. Ali estavam todos os detalhes, desde meus 9 anos. Guardei isso por mais de 40 anos. Cada dor, cada noite, cada vez que subia aquelas escadas. Olhei fixo nos olhos dele. Agora o senhor vai saber o que é estar preso no próprio corpo, ouvindo a própria consciência gritar no escuro. Instalei um pequeno rádio escondido no quarto, que durante a madrugada repetiria as confissões dele. Em volume baixo. Sem parar. Dia e noite. Vai ouvir sua própria voz até o último suspiro. E quando não tiver mais força para pensar, ela ainda vai estar lá. A reação dele foi exatamente como eu havia previsto. Primeiro, negação. Isso é montagem. Você manipulou tudo. Depois, raiva. Você é doente. Você é pior do que eu. É uma desgraça. Um demônio. E então, a barganha. Vou deixar tudo para você, Adelina. A fazenda, o dinheiro, tudo. Só destrói essas fitas. Para com isso. Sorri. Nunca foi pelo dinheiro, vô. Foi pela justiça. E justiça não tem preço. Por fim, veio o colapso. Ele chorou. Implorou. Pediu perdão. Disse que estava doente, que não sabia o que fazia. Esperei ele terminar de implorar, como um cão velho. Me inclinei. Sussurrei bem perto do ouvido. Perdão. Isso é algo que o senhor nunca vai ter. Nem de mim. Nem de Deus. Nem de si mesmo. Nos dias que se seguiram, ele piorou rapidamente. A mente dele, que já estava fragilizada pelo AVC e pela idade, agora se desintegrava sob o peso da culpa, das confissões repetidas, da dor induzida com precisão cirúrgica. As enfermeiras diziam: Dona Adelina, ele está muito agitado. Fala sozinho. Grita à noite. Confunde as cuidadoras com familiares. E eu, com meu jaleco impecável e meu olhar sereno, respondia: é comum em pacientes terminais. A mente começa a se dissolver junto com o corpo. Mas eu sabia. Sabia exatamente o que ele estava revivendo. Estava preso em um ciclo de delírio e lembrança, enfrentando, noite após noite, as vozes das suas vítimas. Suas palavras, suas frases. Agora, voltadas contra ele. Começou a chamar as cuidadoras pelos nomes das netas. Me perdoa, Marilena. Não conta para sua mãe. Rosana. Algumas cuidadoras achavam que era apenas confusão mental. Outras, me lançavam olhares que eu fingia não perceber. E eu assistia, silenciosamente, aquele homem que um dia fora temido por todos, reduzido a uma sombra trêmula, um corpo encolhido, consumido por remorso, dor e medo. Era difícil descrever o que eu sentia. Sim, havia satisfação. Um prazer sórdido, mas incontestável, em vê-lo sofrer. Era como uma corrente sendo arrancada da minha carne a cada lágrima dele. Mas havia também um vazio. Tantos anos. Mais de 4 décadas dedicadas a isso. Tantos sacrifícios. Tantas noites planejando, sonhando, ensaiando cada detalhe da minha vingança. E agora que ela estava diante de mim, executada com perfeição, parecia, ao mesmo tempo, demais e insuficiente. Demais, porque ele sofria com intensidade. Insuficiente, porque nenhum sofrimento devolveria a infância roubada.
Nenhuma dor que eu causasse seria capaz de apagar o que vivi naquele sótão amaldiçoado. E então me perguntei: eu havia me tornado como ele? Usei meu conhecimento para causar dor. Manipulei, controlei, torturei. Ainda que por justiça, ainda que por vingança. Mas, não é isso o que todo monstro acredita? Que tem um motivo nobre para os seus atos. Naquela madrugada gelada de junho de 1995, ele finalmente morreu. Estava sozinha com ele quando tudo terminou. O vi soltar o último suspiro. Os olhos ainda abertos, cravados em mim. E eu juro, havia medo ali. Mas também, alívio. Fechei suas pálpebras com as mesmas mãos que o haviam alimentado de dor por anos. Um ciclo estava completo. Hoje, aos 83 anos, moro sozinha nesta casinha simples, no alto de uma ladeira tranquila em Vitória da Conquista. Aqui, cultivo meu quintal cheio de plantas medicinais, cuido das minhas lembranças e das minhas cicatrizes. As mãos que um dia prepararam anestesias, hoje fazem chás. Os olhos que já encararam a morte tantas vezes, hoje enxergam cada detalhe das folhas, dos remédios da terra. Meu diploma de médica ainda está pendurado na parede, ao lado de fotos antigas, frascos de vidro com rótulos escritos à mão. E de um caderno encadernado em couro, aquele que me acompanhou desde os 9 anos. A cidade me conhece como Dona Lina. A velhinha das plantas, a que ajuda com os chás quando o hospital não resolve, a que atende com um sorriso e fala com doçura. Mas ninguém até hoje conhecia minha história. Carreguei esse silêncio por décadas. Tive medo de ser julgada. De ser chamada de monstro. De ouvir que fiz justiça pelas próprias mãos. Mas agora, no fim da vida, já não temo mais nada. Nem a morte. Nem o julgamento. Nem o esquecimento. Porque finalmente encontrei minha voz. A voz que me foi arrancada na infância. A voz que silenciaram com medo, com vergonha, com orações vazias e mãos sujas. Hoje, eu conto minha história para que outras não vivam a mesma. Para que nenhuma menina ache que a culpa é dela. Para que nenhuma neta confunda abuso com bênção. Para que nenhuma criança precise esperar 40 anos para ser ouvida. Se você chegou até aqui, é porque algo te tocou. E se te tocou, espalha. Conta essa história. Leva adiante o que foi escondido por gerações. Faz essa verdade ecoar onde o silêncio reinava. Porque a dor que é calada vira veneno. Mas a dor que é narrada pode virar cura. E se essa velha aqui puder ser a ponte entre o horror do passado e a libertação do futuro, então, minha vingança se transformou em propósito. E minha história, enfim, virou legado. Oi, meu bem. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou com o seu coração, né? Eu sei, não foi fácil ouvir. Mas era necessário. Porque tem verdades que precisam ser ditas, mesmo quando doem. Principalmente quando doem. Essa avó aqui passou a vida toda carregando um peso no peito. Mas hoje, ao contar tudo, sinto que tô finalmente respirando em paz. E olha, se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Não guarda só pra você, não. Tem gente aí fora precisando saber que não está sozinha. Tem menina, mulher, mãe, vó, sofrendo calada, achando que é culpa dela. E não é. Nunca foi. Então me ajuda, meu bem? Se inscreve no canal, ativa a campainha para não perder as próximas histórias, e deixa um comentário dizendo o que essa história despertou em você. Vai ser bom demais saber que não falei sozinha. E ó, se essa história te abraçou, te libertou ou te deu força, me segue aqui. Tem muito mais coisa que essa velhinha aqui ainda quer dividir com você. De coração para coração. Da sua avó Lina.